Deixe-me perguntar-lhe agora muito concretamente a relação... Portanto, deixe-me dizer ao contrário, aquilo que me anima sempre, todos os dias, é a possibilidade de poupar o país a uma consequência desastrosa de qualquer crise política ou do incumprimento das obrigações a que nos comprometemos. O senhor esta semana preparou os portugueses para um choque de expectativas que seguramente tem relação com o que vai apresentar até o dia 15 na proposta de Orçamento de Estado. Na semana passada, o seu Vice-Primeiro-Ministro e a sua Ministra das Finanças disseram implicitamente ao país não venha aí mais austeridade e de repente surgiram novidades das pensões, vamos ter uma nova tabela salarial da função pública que vai mexer outra vez com o salário dos funcionários públicos. Isto não é mais austeridade? Ou seja, o senhor no fundo está a dizer não se preparem por uma coisa tão boa como aparentemente na semana passada podem ter ficado convencidos? Não, aquilo que eu quis dizer foi uma coisa diferente. O que nós vamos apresentar no Orçamento de Estado pode não ser conhecido em pormenor ou em detalhe, mas é conhecido dos portugueses há vários meses e constitui o essencial do acordo que nós fizemos com os nossos credores. Eu não apenas me comprometi por escrito em fazer essas medidas, digamos assim, mas comuniquei-as ao país também. E, portanto, elas não representam uma novidade em si. O orçamento para o próximo ano... Os funcionários públicos, deixe-me só interrompê-lo, porque o tempo de facto urge, não sabem ou não sabiam até ontem, anteontem, e estão a saber pela comunicação social, que a nova tabela salarial pode implicar uma perda de mais 5% em média. Deixe-me responder. Isto é verdade ou não é verdade? Carlos Daniel, deixe-me dizer, Deixe com certeza. A medida ainda não está finalizada. E, portanto, não estando finalizada, faz pouco sentido estar a entrar em pormenores de coisas que ainda não estão finalizadas. Mas, desde abril, que o país sabe que nós, através da tabela salarial da função pública, pensamos poupar cerca de 500 milhões de euros. 499 milhões de euros. Este valor é conhecido. E compara com aquele que vigorou em 2012, com a suspensão dos subsídios, que atingiu praticamente 2 mil milhões de euros. O que significa, portanto, deixe-me só concluir, porque quando nós falamos do choque de expectativas, e eu fiz essa referência, é justamente porque, apesar destas medidas serem conhecidas, elas são apresentadas e tratadas muitas vezes no debate público como se fossem novas medidas ou mais medidas. E estamos sempre a falar das mesmas. Estamos, só que na altura não sabíamos, por exemplo, que as medidas excepcionais, a sobretaxa de IRS, que se iam manter, havia uma série de informações... Ora, mas é justamente isso que, não me leva a mal, a comunicação social também tem alguma obrigação de esclarecer e não de desinformar. Pois se nós temos um déficit orçamental que ainda deve diminuir em 2014, face a 2013, como é que é possível oferecer como perspectiva realista às pessoas que nós vamos baixar os impostos e aumentar a despesa se precisamos diminuir o déficit? Vamos ter que continuar com o aumento de impostos e vamos ter o corte na despesa. Nós vamos ter de diminuir o déficit. O que significa manter este déficit que nós temos hoje ainda é que temos de emitir mais dívida que os portugueses terão de pagar se ela for financiável. Se não fizermos aquilo a que nos cumprimos, para nos mantermos dentro da zona euro. Porque há essas exigências que foram ratificadas não apenas pelos partidos da maioria, mas também pelo Partido Socialista. Nós precisamos, por exigências da zona euro, de diminuir o nosso déficit orçamental, porque essa é a única maneira de podermos voltar a crescer, de podermos aliviar os impostos. Enquanto não pusermos as nossas finanças em dia, isso não é aliviável. E mais 500 milhões vão sair da alteração da tabela salarial. Mas isso é conhecido há muito tempo. Mas agora está quantificado. Agora não, está quantificado desde abril. Mas isto não é novo. Não, desde abril está lá o valor. Por exemplo, a convergência das pensões da Caixa Geral de Aposentações para o regime geral da Segurança Social vale cerca de 700 milhões. Isso está escrito desde abril, é público. Entretanto, houve muitas declarações do novo ciclo, enfim, ficávamos aqui... Mas nós estamos num novo ciclo, é isso que eu quero dizer. Que estas medidas são antes dessa declaração do novo ciclo. Deixe-me terminar, porque isto é importante, justamente para depois não haver um choque de expectativas. Nós, em 2014, ainda temos de baixar mais o déficit. E em 2015 ainda vamos ter de baixar mais. Mais do que isso, nós, para o futuro, vamos ter de ter excedentes orçamentais se quisermos aliviar o peso da nossa dívida. Muito bem. Nós, em Portugal, nos últimos 40 anos, nunca tivemos um excedente orçamental. Ao contrário da Irlanda, ao contrário da Espanha, tivemos sempre déficit. E déficit é dívida. E é por isso que temos a dívida no Agora, isso não nos vai impedir... Tenho mesmo que lhe colocar a última pergunta. Mas deixe-me dizer, isso não nos vai impedir de crescer em 2014, que é o importante. Se queremos pagar a dívida... Nós temos de ter as finanças em ordem, mas também precisamos de crescer. E a expectativa é que o crescimento comece então em 2014, seguramente a sua também.